O alvorecer da humanidade foi um eco de gritos tribais em terras áridas. Por milênios, os homens lutaram apenas pela sobrevivência básica, limitados pelas fronteiras invisíveis de seus vales. No entanto, algo mudou no coração da Mesopotâmia. O caos das tribos errantes começou a dar lugar a um sonho perigoso e sedutor: o domínio absoluto. Não era mais sobre caçar ou plantar, mas sobre possuir a terra e aqueles que nela caminhavam. Foi nessa era de primeira faísca da ambição imperial que a face da civilização se transformou para sempre. Do meio dessa desordem emergiu uma figura envolta em lendas e sangue: Sargon de Akkad. Ele não foi apenas um rei, foi o primeiro arquiteto do destino humano. Sargon olhou para as cidades-estado desunidas e viu nelas a oportunidade de forjar algo inédito. Sua motivação não era apenas o ouro, mas a unificação sob uma única bandeira, um comando centralizado que silenciasse as disputas. Para isso, ele criou a primeira verdadeira máquina de guerra da história, um exército profissional que marchava com um propósito coletivo. Sob seus pés, as fronteiras desmoronaram e o conceito de império nasceu. Akkad tornou-se o centro do mundo, provando que um homem movido por uma visão implacável poderia dobrar a vontade de milhares. Enquanto Sargon moldava o ferro na Mesopotâmia, nas margens férteis do Nilo, o Império Egípcio buscava uma forma diferente de poder. Para os faraós, o domínio terreno era apenas um degrau para a divindade. Sua obsessão era com a eternidade. Eles não construíam apenas cidades. Ergueram monumentos que desafiavam o tempo. As pirâmides surgiram como montanhas artificiais, que símbolos colossais de um poder absoluto que se estendia além do túmulo. Cada bloco de pedra carregava o suor e a vida de súditos que viam em seu rei a ponte entre o homem e o cosmos. Era uma demonstração de força que silenciava qualquer dúvida. O faraó era eterno, e seu império deveria durar tanto quanto o sol. Mas a história dos grandes impérios não é escrita apenas com o chicote e o medo. Séculos depois, Ciro, o Grande, redefiniu o que significava ser um conquistador. Onde outros traziam correntes, Ciro trazia promessas. Ao fundar o Império Persa, ele percebeu que a lealdade conquistada pela tolerância era mais forte do que a obediência imposta pela tirania. Ele permitiu que os povos mantivessem seus deuses e suas línguas, transformando inimigos em aliados. Ciro provou que um império poderia ser uma colcha de retalhos, outra mantida unida por uma mão firme. Sob seu comando, a Pérsia floresceu, contrastando com os tiranos que governavam através do terror inexorável. No entanto, o peso da coroa é uma carga que pode quebrar a alma. À medida que esses impérios cresciam, a glória inicial dava lugar a uma paranoia devoradora. O poder absoluto exige sacrifícios que vão muito além dos altares. Imperadores viam-se forçados a tomar decisões que manchavam suas mãos de sangue inocente para garantir a estabilidade do Estado. A manutenção da ordem tornava-se uma besta faminta que exigia a corrupção moral e o sacrifício de quem ocupava o trono. O brilho do ouro imperial escondia o ranger de dentes daqueles que temiam o próprio despertar, cercados por vultos e traições que nasciam nos palácios. Enquanto os velhos impérios se debatiam, uma nova sombra surgia no horizonte ocidental. Nas terras da Macedônia, um jovem príncipe crescia com o olhar fixo no horizonte vasto e complexo. Ele não se via como um simples herdeiro, mas como um filho dos deuses destinado a reclamar o mundo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. O destino de impérios estava prestes a colidir com a vontade de um jovem que acreditava ser imparável, mudando o rumo da história para sempre. Alexandre não era apenas um homem de conquistas. Ele era um incêndio que se espalhava velozmente pelo mundo conhecido. No rastro de suas sandálias, cidades gregas surgiam subitamente no meio de desertos áridos e montanhas que antes pareciam inacessíveis a qualquer mortal. Ele cavalgava sempre à frente de suas falanges, não como um soberano distante e intocável, mas como o primeiro guerreiro a provar o aço frio do inimigo. Sua busca incessante pelo fim do mundo era uma obsessão que desafiava a própria lógica e a resistência humana. Para Alexandre, o horizonte nunca foi um limite intransponível, mas um convite pessoal dos deuses para a glória. Contudo, essa sede insaciável começou a criar uma fenda profunda e perigosa entre o rei e aqueles que o seguiram fielmente por milhares de quilômetros. Seus generais, homens que envelheceram prematuramente nos campos de batalha e carregavam as cicatrizes de uma década de marchas ininterruptas, estavam exaustos. Eles ansiavam pelo descanso e pelo retorno aos lares que mal lembravam, enquanto seu líder falava de oceanos eternos e de terras misteriosas além do rio Ganges. A transformação de Alexandre foi lenta e dolorosa para os seus companheiros. O jovem macedônio que outrora compartilhava o pão e o vinho com seus soldados, deu lugar a um autocrata isolado, envolto em sedas orientais e exigindo o ritual da prostração, algo que os gregos livres consideravam uma abominação intolerável. O trono, antes um símbolo de união, tornou-se uma ilha de solidão absoluta e desconfiança. A paranoia começou a sussurrar nos ouvidos do rei, levando-o a enxergar traidores ocultos entre seus amigos mais leais e íntimos. Execuções sumárias mancharam o brilho de suas vitórias lendárias, e o silêncio nos banquetes reais tornou-se mais opressor do que o calor das areias persas. Quando a morte finalmente o encontrou na Babilônia, aos 32 anos, ela não veio com a glória esperada da batalha,
mas através de uma febre misteriosa que o consumiu em poucos dias. Sem um herdeiro preparado, o vasto império que ele forjou com sangue foi deixado ao mais forte, uma frase que condenou suas conquistas ao desmembramento imediato e a décadas de guerra civil. Enquanto o império de Alexandre se fragmentava sob o peso da ganância de seus sucessores, no coração da Península Itálica, uma nova força começava a pulsar com vigor. Roma não era, a princípio, uma ameaça mundial, mas uma pequena vila de pastores e guerreiros rústicos, que aprendeu a sobreviver através de uma disciplina de ferro. A República Romana era fundamentada em um senso de dever quase sagrado, onde a glória do indivíduo estava intrinsecamente ligada ao sucesso e à sobrevivência do Estado. O lobo faminto de Roma não buscava apenas terras férteis, mas a imposição de uma ordem jurídica e militar rigorosa. A transição de uma potência regional para uma república militarizada aconteceu através de séculos de conflitos sacrificiais, moldando uma cultura única onde o serviço às legiões era considerado a honra máxima de um cidadão. No entanto, esse crescimento constante trouxe consigo um dilema inevitável: como manter a liberdade republicana quando o poder militar se tornava grande demais para ser contido pelas leis de mármore? Júlio César personificou a resposta violenta e definitiva a essa pergunta inquietante. Um general de carisma arrebatador e ambição sem limites, ele percebeu que as velhas estruturas do Senado não podiam mais conter a força bruta de suas legiões veteranas. Ao parar às margens do rio Rubicão, ele sabia perfeitamente que cruzar aquela fronteira geográfica era o mesmo que atravessar um ponto de não retorno moral para toda a civilização. A sorte está lançada, teria dito ele, e com esse passo audacioso, a República começou a sangrar internamente. César não trouxe apenas vitória e expansão. Ele trouxe a traição suprema ao coração do sistema. O homem que se proclamou ditador perpétuo para salvar Roma acabou por despertar o medo mais profundo naqueles que ainda prezavam a antiga liberdade. O drama histórico atingiu seu ápice nos idos de março, quando o punhal afiado da traição foi empunhado por aqueles que ele considerava aliados e até filhos. O olhar final de César sobre Brutus, no momento exato de sua queda, não foi de ódio puro, mas de uma tristeza emocional devastadora. Foi o fim trágico de um homem, mas o nascimento inevitável de uma nova era imperial. Das cinzas da guerra civil e do sangue derramado de César, emergiu Augusto, o mestre supremo da manipulação e da estrutura política. Ele não se chamava de rei, mas de primeiro cidadão, inaugurando habilmente a Pax Romana. Sob seu comando firme, o mundo conhecido viveu uma estabilidade sem precedentes por gerações. O comércio florescia intensamente, as estradas romanas ligavam continentes distantes e a cultura clássica atingia seu auge de sofisticação. Mas essa ordem imposta tinha um custo emocional e humano invisível, para quem via apenas os monumentos grandiosos de mármore. Manter a paz em um território que se estendia das névoas da Britânia às areias da Síria exigia uma vigilância constante e uma máquina burocrática fria e eficiente. No topo dessa glória absoluta, o poder absoluto começou a agir como um veneno lento e silencioso. Roma, a cidade eterna, estava no zênite de sua força militar, mas as sementes da decadência já estavam plantadas nos salões luxuosos e nas mentes de sucessores menos dignos do trono. Enquanto os cidadãos celebravam nos coliseus, as fronteiras silenciosas e esquecidas começavam a clamar por uma vingança que Roma, em sua arrogância cega, não conseguia mais prever. A glória de Augusto não durou para sempre. O veneno do poder absoluto, outrora contido por uma disciplina férrea, transbordou em uma loucura devastadora. Imperadores como Calígula e Nero transformaram o trono em um palco de horrores grotescos e vaidades sangrentas. A decadência moral não era mais apenas um rumor, era uma doença visível que corroía os alicerces do Senado e a alma de cada cidadão. O ouro que deveria sustentar as legiões nas fronteiras era desperdiçado em festas obscenas, enquanto a burocracia imperial se tornava uma teia de corrupção e traições. Roma não estava mais sendo conquistada, ela estava se devorando por dentro, perdendo a essência que a tornou grande. Enquanto os salões de mármore ecoavam gargalhadas vazias, o mundo além das fronteiras mudava drasticamente. As tribos bárbaras, antes tratadas apenas como notas de rodapé, começaram a sentir o cheiro da fraqueza do gigante ferido. O que antes era uma linha de defesa intransponível tornou-se uma peneira vulnerável. O peso das fronteiras tornou-se insuportável para um exército que já não lutava por ideais, mas por moedas que perdiam o valor real a cada dia. A pressão nas margens do Reno e do Danúbio não era apenas militar. Era um movimento de povos inteiros buscando sobrevivência, empurrados pela fome e pela promessa de uma terra que Roma já não podia proteger ou governar. No desespero para salvar o que restava, o Império foi partido ao meio, uma ferida aberta entre o Oriente e o Ocidente, que nunca cicatrizaria. A dor de ver a Cidade Eterna ser saqueada pela primeira vez em séculos foi um choque que reverberou por todo o mundo antigo, estilhaçando a crença na invencibilidade romana. Quando os visigodos cruzaram os portões sagrados, o que caiu não foram apenas muros físicos, mas a própria ilusão de que a civilização era eterna. As estátuas dos deuses assistiam impotentes enquanto o fogo consumia bibliotecas, templos, e o orgulho ferido de um povo que, por tanto tempo, se sentiu o mestre absoluto do destino. O clímax dessa tragédia aconteceu com a melancolia de um fim silencioso e patético.
O último imperador de Roma era um menino, ironicamente chamado de Rômulo Augusto, unindo o nome do fundador ao do primeiro grande imperador. Ele não passava de um fantoche nas mãos de generais estrangeiros que agora ditavam o fim do Estado. Ver aquela criança ser despojada de sua túnica púrpura foi o símbolo final da fragilidade humana perante o tempo. O mármore não oferecia proteção contra a negligência secular, e as coroas não tinham peso diante das marés implacáveis da história. A cidade eterna tornara-se apenas uma memória vasta, cercada por ruínas silenciosas e poeira. Contudo, das cinzas do colapso, algo extraordinário emergiu para a posteridade. Os impérios podem desmoronar, mas o que eles construíram no espírito humano provou ser verdadeiramente indestrutível. O legado desses gigantes não ficou preso às pedras caídas, mas fluiu através das leis que fundamentam nossas sociedades, das línguas que moldam nossos pensamentos e da cultura que define nossa estética moderna. O direito e a ideia de cidadania universal são os fantasmas benevolentes de um império que se recusou a desaparecer totalmente da face da terra. O DNA de conquistadores como Sargon, Ciro, Alexandre e César ainda pulsa em cada estrutura política e em cada sonho de grandeza da humanidade atual. A história desses impérios é o reflexo de nossa própria natureza insaciável. Somos seres movidos pela ambição de criar algo que sobreviva à nossa própria mortalidade. A lição final não é sobre a tristeza da queda, mas sobre a persistência eterna do esforço humano. Impérios caem, cidades são cobertas pela areia, e nomes desaparecem, mas o desejo de criar ordem, beleza e transcendência permanece vivo. Ao olharmos para as estrelas hoje, ainda buscamos o mesmo horizonte infinito que fascinou Alexandre, provando que, embora o mármore seja frio, a chama da nossa vontade coletiva jamais será extinta pelo tempo. Somos herdeiros de gigantes, caminhando sobre civilizações que ousaram tocar os céus antes de se tornarem poeira.